Um dia, todos nós jornalistas fomos focas, como são conhecidos os jornalistas iniciantes. Na qualidade de calouros, eles são submetidos a alguns trotes, como ir buscar uma caixa de fade ou retocar a pintura do color bars, essas barras que servem para regular a qualidade das cores na TV. Caixa de fade não existe. Fade é quando a tela da TV fica escura. E o escuro não cabe numa caixa. Pior é quando alguém manda o Foca retocar a maquiagem para gravar um off. Off é qualquer narração que vai ser ilustrada com imagens. A cara da gente não aparece. Então, para que maquiagem? Os Focas sofrem muito com a falta de experiência. Política é coisa para profissional e não para amadores, já dizia um dos mais experientes políticos brasileiros, o saudoso Tancredo Neves. Imagine então um Foca chegando ao Congresso para enfrentar figuras capazes de fechar uma gaveta e guardar a chave dentro. É coisa para gente grande e experiente. Mas enquanto as focas precisam ser protegidas da extinção, felizmente a população dos focas só faz crescer. Todo dia as faculdades de jornalismo despejam centenas deles no mercado. E alguém precisa dar uma mãozinha para que eles não caiam nas brincadeiras dos veteranos, mas principalmente não entrem na profissão sem as condições mínimas de sobrevivência. Este é o objetivo deste livro aqui. O Manual do Foca, Guia de Sobrevivência para Jornalistas, da professora Thaís de Mendonça Jorge, que acaba de ser lançado. A Thaís, profissional experiente, com passagens pelas redações de O Globo, Jornal, Folha de São Paulo, JB, Correio Brasiliense, Isto É, Pais e Filhos e tantas outras, é a nossa convidada para esta edição especial do Comitê de Imprensa. Thaís, obrigado pela gentileza de participar com a gente desta edição do Comitê. É um prazer. Realmente os focas precisam de uma ajudinha, né? Chegam tão verdes, apanham tanto, sofrem com a gozação dos veteranos, mas isso daqui é quase que um mapa da mina, né? Pelo que eu já dei uma olhadinha aqui. É como se eu estivesse tentando mostrar o caminho para os focas. E esse caminho, assim como as focas navegam na água, é meio difícil, né? Às vezes eles se debatem nesse universo novo, diferente, inusitado, que é uma redação de um veículo de comunicação. Então, o livro procura dar algumas pistas para esses novos jornalistas iniciantes. Porque nós dois somos professores de jornalismo, a gente sabe que dentro das faculdades não se resolve tudo. Aliás, se resolve muito pouca coisa. Uhum. É na vida prática que o jornalista tem que aparece, sobrevive, cria, cresce, etc. O que é que basicamente você ensina aqui? Bom, eu acho que eu ensino um pouco de como ir à rua, né? Como o repórter faz quando ele pega uma pauta, por exemplo, a primeira vez que ele pega uma pauta. Uma pauta é um documento como se fosse um roteiro, uma incumbência que o repórter recebe quando ele entra numa redação. Se ele estiver ligado a uma editoria, ele pega uma pauta relativa a uma determinada editoria com um tema, mas ele não é obrigado a dominar esse tema, então ele precisa de sair para pesquisar. Então o livro mostra isso, como sair à rua, como fazer a apuração, ou seja, a coleta de dados, e depois como escrever. E esse como escrever também obedece a algumas normas de redação dentro do mercado jornalístico. Agora a gente observa o seguinte, por exemplo, com relação à pauta. Eu li, não sei onde, que pauta é ponto de partida. Isso, Porque às vezes a pauta não se realiza, mas tem a velha história, aquela clássica história do cara que voltou com as mãos vazias para a redação e disse: você tem matéria? Ele disse: não, a matéria que eu ia fazer não prestou porque tinha um incêndio horroroso na rua e atrapalhou, a gente não conseguiu chegar lá. E a matéria do incêndio? Não trouxe, vocês não me pediram. Não era essa a minha pauta. É típico de Foca, né? E é assim que acontece com os focas, né? Eu acho que o Foca é um cara muito sozinho, porque não é todo mundo, os veteranos, que tem paciência com os focas. E eles então ficam perdidos no início. Quem é que ele vai entrevistar? Quem ele vai selecionar? Quem são as fontes para aquele determinado assunto? Eu digo para os meus alunos:
vocês não podem apelar para papai e mamãe, nem para o titio. Então vocês têm que se virar. Para isso vocês precisam de uma bagagem anterior, né, que é feita com muita leitura, com muita observação da própria imprensa. Mas a gente repete, mas parece que pouca gente acredita nisso que você acabou de dizer. Ou lê muito, ou é melhor não entrar nessa profissão, né? Eu acho que sim, eu acho que a leitura é fundamental. Eu acho que a leitura é fundamental para várias profissões, em especial para a nossa, porque a gente lida com o nosso idioma. A nossa língua pátria é a nossa melhor ferramenta. Se a gente não domina essa língua pátria, a gente nunca vai ser um bom jornalista. E não adianta querer aprender muito tarde. A gente já começa desde cedo valorizando e gostando dessa nossa língua, que é a nossa mãe, como diz o Caetano Veloso, né? Mas não só a língua, mas também os conteúdos, que eu chamo de conteúdos humanísticos, né? Que você pode pegar aí, história, economia, geografia e tal, etc. Política. Etc. Política. Tudo isso, porque sem esse arcabouço é muito difícil você enfrentar, por exemplo, numa cidade como Brasília, você enfrentar uma profissão dessa com esse grau de competitividade que a gente vive hoje, né? Uhum. A concorrência é muito grande, né? E o Foca também sente isso. Ele sofre com isso, porque ele sabe que ele está lutando num mercado que ele desconhece. Então, para ele é tudo novo. Ele tem que lutar dentro de um meio líquido, e sem saber se ele pode ser gasoso ou pode ser de outra natureza, né? Ele não sabe como ele vai se virar ali para ele se destacar. E como a concorrência é muito grande, como você disse, as faculdades de jornalismo estão lançando centenas de jovens no mercado a todo semestre, então é muito difícil um jovem jornalista, um Foca, conseguir se afirmar. E ele consegue se afirmar com o quê? Usando as boas ferramentas da profissão, as boas práticas da profissão. É isso que o livro procura mostrar. Aí, se você fosse dar um conselho geral para um Foca, alguém que está saindo da faculdade, está chegando na redação, com relação à atividade profissional, você vai enfrentar um mundo diferente. Daqui para frente, é você com você, junto com você. Porque, como você diz, não tem papai e mamãe, não. Para telefonar e para apelar, vai ter que se virar sozinho. Que conselho seria esse? Olhe em volta. Veja o mundo. Não esqueça de que você habita uma sociedade. É nessa sociedade que estão as matérias, que estão as boas matérias. E é daí que você vai tirar as suas boas pautas, os seus ensinamentos do dia a dia, que você vai transformar em notícia para os seus leitores ou para os seus espectadores. E mais, leia. Leia muito, leia atentamente, porque a leitura faz parte dessa observação do mundo.